Senão, boa noite, graça e paz. Estamos aqui, né, com muita alegria. Estamos aqui ministrando a palavra. Acho que deu alguma coisa. Tá ok? Deu. Estamos aqui nessa noite ministrando a palavra do Senhor, né, a convite da pastora Valéria. Estamos muito agradecidos, né, por essa oportunidade. E eu queria dar início fazendo uma oração, né, com você que está aqui assistindo essa live nesse momento, você que vai ver depois em outra oportunidade, mas que o Senhor Jesus ele possa ministrar nessa noite aos nossos corações. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra, que tu, ó Deus, possa ministrar e ir ao encontro, Senhor, desses corações, ó Pai. Usa a minha vida com autoridade, com unção, com graça e com poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria que eu vou compartilhar um texto com vocês, eu vou estar lendo, em Juízes 4, do 1 até o 24, tá bom? É um pouquinho longo, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito através desse texto na vida das mulheres, né? Que é uma conferência de mulheres. Deus vai ministrar muito aos nossos corações. Então diz assim em Juízes 4: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era comandante do seu exército, a qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. 20 anos o povo de Israel era opresso. Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Versículo 6. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quisson a Císera, comandante do exército de Jabim, com os teus carros e as tuas tropas, e darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, eu irei, porém, se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu: Certamente eu irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendestes, mas, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanamim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Agoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti?
Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. E todos os exércitos de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-lhe, um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Ponte a porta, fica lá na porta da tenda. E há de ser que se vier alguém de te perguntar: há aqui alguém? Responda-te: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca na mão e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na sua fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procura. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até a extremidade. Amém? Eu vou falar nessa noite sobre uma mulher que a Bíblia fala que é uma mulher chamada Jael. Antigamente no povo de Israel, né, os judeus, eles têm um significado, os nomes que eles davam para os seus filhos tinham um significado muito forte. Eles não escolhiam qualquer nome, né? Tinha que ter um significado. E essa mulher, o nome que deram para ela, Jael, o nome dela significa cabra montês. E o significado da cabra montês são cabras que são acostumadas a subir montanhas íngremes, altas montanhas. Não é cabras acostumadas a ficar em vales, né, na lama, não. Elas eram acostumadas, elas tinham força, tinham energia de subir grandes colinas, coisas altas. Eram cabras fortes. Então foi dado esse nome a essa mulher que a Bíblia nos fala que a história dela é muito forte, né? Jael, uma mulher que fez algo ali, como nós lemos, nós vamos destrinchar algumas coisas aqui, né? Eu quero falar a respeito, nós estamos falando para mulheres, mas eu creio que homens também estarão ouvindo, porque a palavra do Senhor é uma, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre Débora, a juíza daquela nação, naquela época, uma mulher levantada para ser a boca do Senhor ali, né? E vamos falar sobre Jael. Débora foi levantada para ser juíza ali entre o povo. E Débora, a palavra fala no versículo 5, que ela atendia debaixo de palmeira. Então as pessoas, quando tinham algumas dúvidas, algumas coisas que queriam saber a orientação do Senhor, vinham procurar a juíza, né, a Débora, para pedir orientações para ela. E duas mulheres ali com funções diferentes, mas que dentro desse meio aqui,
aonde o povo de Israel estava sendo opresso, estava sendo perseguido, e a Bíblia fala que há 20 anos. Muitas vezes, queridas, você pode estar passando por perseguição, por luta, por opressão, por levante, às vezes um ano, você está na luta, né? Às vezes a gente pergunta, tá tudo bem, meu irmão, minha irmã? Não, estou na luta. É um ano, é dois, é três, e o povo de Israel já estava há 20 anos ali sofrendo com perseguição, sofrendo lutas. Mas eu creio que a partir de hoje, Deus ele vai mudar a nossa história, né? Porque nós não estamos aqui na terra somente para ser perseguidos, para sofrermos lutas, mas nós temos que também saber que nós temos um Deus forte, que é um Deus de guerra, um Deus que vai nos entregar a nossa vitória nas nossas mãos, basta nós crermos, né? Diante do Senhor, os nossos inimigos vão ser derrotados. Amém? Eu creio nisso, que diante do Senhor, o meu inimigo vai ser derrotado. E o povo de Israel, a Bíblia fala que o povo de Israel estava sofrendo muito. E Débora era uma mulher que ela influenciava, né? No mundo hoje, né? Quando a gente lida muito, que a gente vê os influenciadores digitais, né? Pessoas que influenciam. Débora, ela era uma mulher que influenciava. As pessoas buscavam a direção de Deus através dela, da profetisa, através da juíza Débora, buscava a direção do Senhor e ela influenciava. Ela dava a direção, ela dava aquilo que deveria ser feito, aquilo que não deveria ser feito, né? As lutas, querida, elas podem vir bater a nossa porta, elas podem fazer parte do nosso dia a dia, mas as lutas, elas não podem mudar a nossa linguagem. Não é porque eu estou passando por luta que eu vou esquecer de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu vou mudar a minha linguagem, eu vou mudar o jeito que eu busco ao Senhor, o jeito que eu tenho a minha intimidade com o Senhor. Nós não podemos permitir que isso venha nos atrapalhar, porque muitas vezes o que acontece nos dias de hoje é que a gente quer só as coisas boas do Evangelho, né? A gente quer aquilo que faz bem, aquilo que nos agrada, que massageia o nosso ego. Mas nós temos que saber que a palavra do Senhor também é confronto para a nossa alma. Muitas vezes nós vamos errar e o Senhor vai nos confrontar, vai nos falar que nós temos que mudar. E aquela mulher, Débora, como juíza, ela era a boca de Deus aqui na terra para o povo de Israel. Ela era a mulher escolhida para dar direção ao povo de Israel, que já estava sofrendo há muito tempo, 20 anos. 20 anos ali em luta, em sofrimento. Então eu quero frisar alguns tópicos com vocês, que nós como mulheres, ou homens também, nós temos que nos atentar na nossa vida. Primeiro tópico, momento da oportunidade. Todos nós temos momentos de oportunidade. Chegam oportunidades na nossa mão, na nossa vida, e nós temos que saber o que nós vamos fazer com isso. Jael, ela estava com uma chance de ouro ali. Nós lemos o texto, eu creio que você, se você não se atentou, depois você lê com calma. Jael estava ali com uma oportunidade, o inimigo estava dentro da sua casa. O inimigo pediu socorro, pediu guarita para ela. E ela estava com uma oportunidade. E o que Jael fez? Ele pediu o quê? Água. Pediu água, que ele estava com sede, ele estava cansado, porque ele veio de uma batalha, ele veio de uma guerra, e ele saiu fugido, porque senão ele ia ser morto. Então ele encontrou abrigo dentro da tenda de Jael. Ela estava sozinha ali dentro da sua casa. E muitas vezes nós estamos sozinhos dentro da nossa casa. Às vezes o inimigo entra dentro da nossa casa, tentando fazer o que ele quer, e nós estamos sozinhos.
Mas Jael, ela não perdeu a oportunidade. Ela falou assim, o inimigo tá aqui, ele tá me pedindo água. Ela já tinha um plano arquitetado dentro da mente dela. E o inimigo tá me pedindo água, eu vou dar leite. Eu vou dar leite, vou cobrir o inimigo, porque ele está muito cansado, ele lutou muito, ele está muito exausto e ele vai dormir. Quando o inimigo entra dentro da sua casa, as coisas têm que acontecer do jeito que você determina e não do jeito que o diabo tem tentado mostrar para você que as coisas vão ser. Então não vai ser da maneira que o diabo quer, vai ser da maneira que eu quero. Então vai ser assim. Jael ofereceu leite, ofereceu uma coberta para ele e já tinha um plano arquitetado. Ela viu a oportunidade, aquilo que ela deveria fazer ali. E Jael já tinha pensado em tudo, eu vou matar esse inimigo. Eu já arquitetei um plano, eu vou destruir esse inimigo. Mas ela estava em silêncio. Né? Muitas vezes, nos dias de hoje, como é difícil a gente, quando estamos passando por lutas, por aflições, por tribulações, nós ficarmos em silêncio. Nós nos colocarmos diante do Senhor e falar, Senhor, está acontecendo isso, 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 e eu preciso de uma estratégia, eu preciso de uma oportunidade. Senhor, me dê estratégia, me dê oportunidade para que eu vença o inimigo através da sua palavra. Muitas vezes nós queremos, a primeira coisa é fazer publicação no Facebook, né? No Instagram, queremos anunciar a todos que saibam, e às vezes ao Senhor Jesus, que é o que tem que saber daquilo que está ruminando dentro da gente, a gente não quer compartilhar. Então, às vezes, Deus vai nos dar estratégia para nós vencermos o nosso inimigo, mas nós temos que trabalhar essa estratégia em silêncio. E como é difícil para a mulher a gente ficar em silêncio, né? Como é difícil para a mulher a gente controlar isso, essa euforia, essa energia que a gente tem de comunicação. Então, mas muitas vezes no silêncio o Senhor ele vai trabalhar na nossa vida e nos vai dar direção para que nós possamos agir dentro das oportunidades. Nós vamos ter que agir dentro das oportunidades, amém? E o segundo item é confiar e identificar a oportunidade. Confiar em Deus. O inimigo pode estar dentro da nossa casa. Nós podemos estar enxergando as coisas acontecendo, né? Mas nós temos que confiar e identificar a oportunidade. Identificar aquilo que eu posso fazer para que eu consiga aniquilar o meu inimigo e não deixe que ele faça ruaça dentro da minha casa, amém? Vamos lá. Talvez seja, a oportunidade pode ser, vamos trazer para os dias de hoje, a oportunidade pode ser uma vaga no seu trabalho, às vezes, né, a empresa está precisando ali que você se aprimore, que você estude, que você se aperfeiçoe. Às vezes pode ser o quê? Você compra cursos online para você crescer, tanto espiritualmente quanto na sua profissão. Você compra lá, paga lá no cartão e você não consegue entrar, não consegue acessar, não consegue estudar. Você está perdendo oportunidades. Deus está te dando oportunidades para que você possa crescer, possa vencer o inimigo, aquilo que está afligindo a tua alma, e você está deixando que as oportunidades elas fujam, né? Elas passem. Não reclame das suas lutas, faça como Jael. Não reclame, não murmure, né? Às vezes nós, como mulheres, como eu já falei, a gente gosta de falar, reclamar, mas nós temos que deixar que o Senhor, ele haja através das oportunidades. Quando o diabo bater na sua porta, não fica desesperada, porque o Senhor, o Deus do exército que te deu a vitória, ele vai te dar estratégias e oportunidades para que você derrote o inimigo. Amém? Segundo item fala assim, o poder de um recurso. Jael, ela pegou uma estaca. Eu vou ler com vocês de novo o versículo 21, fala assim. Então Jael, mulher de Éder,
Éber tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente e lhe cravou a estaca na fonte. Jael, ela pegou ali aquela estaca, o primeiro recurso que ela tinha. Era um recurso que ela tinha e ela não ficou pensando, e agora? O que eu vou fazer? O inimigo está dentro da minha casa e agora? O que eu vou fazer? Ela fez o que ela sabia fazer. Porque aquela mulher, a Bíblia fala que ela era uma fazedora de tendas. Ela mudava muito, ela e seu esposo mudavam muito. E os homens saíam para trabalhar, para caça, para ter o alimento, e as mulheres ficavam ali, ó, montando a tenda, pegando a estaca, cravando ali no chão, ali prendendo a tenda, para quando viesse a tempestade, a estaca estivesse firme. Então ela sabia manusear aquilo muito bem. Ela sabia mexer naquilo. E era o primeiro recurso que ela tinha. Primeiro recurso ali. E o outro recurso que Jael também, que nós vamos falar, que Jael fez também ali, ela pegou o quê? Um copo de leite, né? Sim, um copo de leite. Um copo de leite, ele pediu água e ela ofereceu leite. Ela ofereceu leite porque a gente sabe, né? Quando a gente está agitado no meio da noite, a gente costuma oferecer para os filhos, né? Vamos tomar um leite quente, né? Que dá uma acalmada, dá uma relaxada. Você tem um sono melhor. Então, Jael, ela ofereceu um copo de leite para o seu inimigo. E ali, ela já estava com tudo arquitetado na sua mente, né? Então, a estaca e o leite foi o primeiro recurso dela. Ela não pensou em grandes coisas, era o que ela tinha à mão. E foi com aquilo que ela destruiu o seu inimigo. Muitas vezes a gente fica pensando em coisas grandes, megas, né? Megas coisas, vou fazer, vou acontecer. E às vezes Deus está querendo que nós comecemos a fazer com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Mas você olha e fala assim, mas Deus, isso é tão pequeno. Mas Deus, como que eu vou fazer isso? Isso aqui é tão pequeno. Mas Deus está falando assim, comece com o que você tem. Use o recurso que você tem. E eu vou te abençoar. Então, que nós possamos ser assim como Jael. Usemos o recurso que Deus nos deu. Amém? Deus vai nos dar recurso. Deus já te deu recurso. Às vezes é o recurso de você conseguir falar bem, de você se expressar. Às vezes é o recurso de você ser uma pessoa muito querida. Às vezes é o recurso de você estar muito bem conectado, né? Então, usa o recurso que você tem para que você possa vencer o inimigo. Às vezes você fala, é muito pouco isso, é muito simples. Eu vou oferecer isso, mas Deus, ele vai te dar estratégia, amém? Então, vamos continuar. Nós precisamos entender o poder de um recurso, não importa o que você tenha em suas mãos. Você precisa o quê? Ter vontade. Eu tenho vontade e eu vou fazer. Não importa o recurso que eu tenho. Aos meus olhos pode ser pouco, pode ser pequenos, mas eu tenho vontade. E quando nós temos vontade, nós vamos conquistar, nós vamos avançar. A Bíblia fala daquele menino que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele tinha vontade. Eu vou doar, eu tenho vontade de dar, eu vou dar o meu lanchinho, né? A minha mãe fez um lanchinho, eu vou doar o meu lanchinho. Eu tenho vontade de ajudar. E com a vontade dele de ajudar, através da vontade dele, o milagre aconteceu que uma multidão foi alimentada. Davi tinha vontade de vencer o gigante, mas ele tinha só 5 pedras. Mas ele tinha vontade. Eu tenho vontade. E com a vontade que ele tinha, o gigante foi derrotado. Então, muitas vezes, queridos, muitas vezes nós olhamos o recurso que tem nas nossas mãos e achamos, Deus, é tão pouco. É tão
pouco, é tão pequeno. Isso é tão insignificante, mas tenha vontade. Com a sua vontade, o Senhor Jesus, ele vai fazer um milagre. Você tem que ter vontade. Eu tenho vontade de fazer um curso X, um curso Y. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade X ou Y. Eu tenho vontade de conquistar tal coisa. Tenha vontade, tenha interesse, que Deus vai te abençoar. Deus vai fazer um milagre, mas você tem que fazer a sua parte. Amém? Você precisa fazer a tua parte com aquilo que estiver nas tuas mãos. Jael tinha um copo de leite e tinha uma estaca. E ela tinha vontade de derrotar aquele inimigo que entrou dentro da sua casa. E ela não fez diferente, porque Deus já tinha uma promessa sobre a vida daquela mulher, que sobre as mãos de uma mulher a vitória viria. Deus já tinha profetizado que sobre as mãos de uma mulher a vitória viria. Tenha vontade e confiança também, assim, quando Císera, quantas Císeras você já matou? Quantos inimigos já se levantaram na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Quantas Císeras já se levantaram e você já derrotou? Porque se você foi chamada para ser uma mulher, assim como Jael, significado ali de uma pessoa que sobe, que vai mais alto, que não está acostumada a ficar no vale, que não está acostumada a ficar na lama, mas ela está acostumada a subir montanhas. Ela quer coisa mais alta. Se você for assim como Jael, você não vai se acostumar com isso. Você vai querer o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus, sobre a sua geração, sobre a sua descendência. Você vai querer mais de Deus sobre a sua nação. Então essa noite nós não temos que nos conformar, mas nós temos que pegar aquilo que nós temos e lutarmos e irmos em frente. Uma pessoa confiante, ela não precisa superar ninguém. Eu não preciso superar o fulano, o ciclano, o beltrano. Eu sou confiante, eu confio em mim. Então, uma pessoa confiante, ela não precisa superar ninguém. Amém? Vocês estão entendendo? Tem gente que vai orar, mas tem gente que vai matar. Débora estava ali, orando, intercedendo pelo povo de Israel. Mas Jael foi levantada para matar o inimigo. Mas uma não foi melhor do que a outra. Eu oro. Eu sujei minhas mãos ali. Eu que fiz o trabalho sujo. Não, eu sou... Não, a gente não está em competição. Ninguém está competindo com ninguém. No reino, nós somos todos iguais. É o Senhor Jesus quem vence. É o nosso Deus que vence a batalha. Cada um vai fazer a sua parte. E no final, Deus que sai vitorioso. Amém? Aleluia. Nós podemos pensar, eu quero só abrir um parênteses aqui, no versículo, diz assim, pera só um minutinho. No versículo 8, né? Fala assim, Então disse Baraque, se fores comigo, Débora, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Baraque queria que a Débora, ela fosse com ele na guerra. Vai comigo, Débora. Se você for comigo, eu irei. Se você não for, eu não vou. E a Débora falou assim, não, eu vou com você. E ela logo em seguida...
ela lançou uma profecia falando que sobre, certamente eu irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Ela profetizou que não seria ele que ia capturar Císera, mas Deus ia entregar Císera nas mãos de uma mulher. Mas Baraque, ele falou, eu quero que você vá comigo, Débora. E o versículo 5 fala que a Débora, ela ficava atendendo, como nós já vimos, ela ficava ali dando orientação para o povo, embaixo ali de uma palmeira, embaixo de uma árvore. E nós podemos trazer essa alusão aqui quando Baraque, ele fala com Débora, Débora, nós podemos fazer uma comparação como se fosse o próprio Deus falando com Débora, falando, Débora, você tá ali orando, você tá intercedendo, você jejua, você paga o preço, você tá ali embaixo da árvore orientando o meu povo, mas eu quero que você venha ver. Sai debaixo da árvore um pouco, Débora, e vem ver. Vem ver aquilo que você profetiza. Vem ver aquilo que vai acontecer. E Baraque, ele falou assim, Débora, eu quero que você venha comigo. Eu quero que você venha comigo e veja. Muitas vezes, queridos, nós temos sonhos, nós temos profecias, nós temos promessas sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós oramos, jejuamos, pagamos o preço, entramos em oração e temos profecias, promessas sobre as nossas vidas, Deus falando tal, e nós queremos ver. Eu quero ver Deus. E nessa noite, o horário que você for assistir essa ministração, eu quero dizer para você que o Senhor vai fazer com que os seus olhos vejam tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida se cumprir. Quando Baraque chama Débora, sai debaixo daí, ó, para um pouco. Você vai parar um pouco com a oração, agora você vai ver. Vai chegar um tempo que nós vamos ver aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida, sobre a sua vida se cumprir. Eu tenho certeza que Deus tem promessas para a minha vida, para a sua vida, e os nossos olhos verão se cumprir. Vem e vê, Débora. Aleluia. Às vezes nós ficamos só orando pelos nossos sonhos. Quantos sonhos você tem orado? Quantas coisas você tem pedido para o Senhor? Senhor, faz, Senhor, restaura. Senhor, transforma os meus filhos, transforma o meu casamento, transforma a minha família, transforma o meu marido, transforma a minha esposa, transforma, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor profetizou sobre a minha vida. Deus, Ele não vai deixar que os nossos olhos não enxerguem tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Nós somos filhos e como os filhos nós somos herdeiros. Deus vai nos mostrar que nós vamos ver as promessas que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, vão se cumprir e os meus olhos verão. Aqui, queridos, quando Débora, ela fala assim, ó, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera, é uma mulher que vai, ela estava profetizando aqui para Baraque, é uma mulher que vai destruir Císera, não vai ser você. E Jael estava lá na sua vidinha, lá, cuidando do seu marido, cuidando da sua tenda, e Jael nem sabia que ela seria uma cumpridora de uma promessa, de uma profecia. Ela nem sabia que algo ia acontecer. Nós tem tantas profecias, tantas promessas sobre as nossas vidas lançadas, que muitas vezes nós nem sabemos, mas vai acontecer.
nós nem ouvimos, mas vai acontecer. O que nós temos que enxergar é que nós, no momento que o inimigo bater a nossa porta, nós não podemos perder a oportunidade. Aquela mulher, ela foi treinada todas as vezes montando a sua tenda, desmontando tenda, colocando estaca, montando, tirando estaca, montando estaca. Ela estava sendo treinada. Ela estava sendo treinada porque um dia ela ia usar a ferramenta que ela sabia manusear em suas mãos, ela ia usar. Muitas vezes nós queremos a ferramenta da vizinha, né? Ah, não, a minha irmãzinha canta, ela prega muito bem, ela ora, ela expulsa demônio, ela é um... Você que está querendo a ferramenta do vizinho. Mas Deus, Ele te deu ferramentas, Ele te deu ferramentas para você usar. E Ele está te treinando ali, ó. Jael foi treinada por muito tempo com uma estaca. Simplesmente montando e desmontando tenda. E quando o inimigo entrou dentro da sua casa, ela simplesmente pegou a ferramenta que ela sabia usar, que ela sabia manusear. E ela não teve medo, ela não temeu, porque se ela muitas vezes, se ela fosse enfrentar aquele homem sem aquela ferramenta, com a sua própria força, achando que ela conseguir, ela ia ser com certeza derrotada. Mas ela armou toda uma estratégia, deu leite, cobriu, ele adormeceu e ela usou a ferramenta que ela sabia manusear. Com uma estaca, ela cravou em sua testa e liquidou o seu inimigo. A profecia se cumpriu na vida de Jael. E Deus também nos deu já ferramentas nas tuas mãos, nas minhas mãos, tem ferramentas que eu preciso usar. Essas ferramentas não podem estar enferrujadas. Muitas vezes a gente guarda, né, as ferramentas. Não, isso não é para mim. Isso deixa para depois eu faço. Isso não é para mim. Deus vai nos dar momentos que você vai precisar usar as suas ferramentas. Lembra do que eu falei? Vontade. Eu preciso ter vontade. E através da minha vontade eu vou destruir com essas ferramentas que o Senhor já me deu, já me treinou. Eu vou destruir o inimigo que tem entrado dentro da minha casa. Nós não vamos aceitar que o diabo entre na nossa casa, fale o que ele quer fazer e a gente saia na maior naturalidade. Nós vamos sim usar a ferramenta que o Senhor tem nos dado para destruir o inimigo. Vamos sim cravar uma estaca no nosso inimigo. O inimigo da falta de atenção, da falta de carinho, né? Às vezes dentro da nossa casa tá assim. O inimigo da falta de comprometimento. Tudo aquilo que tem rodeado a sua casa, que tem rodeado a sua família, que tem rodeado você, né? Que tem rodeado você. Esse inimigo que tem rodeado a sua alma, você vai usar a ferramenta que o Senhor te deu para destruir, para aniquilar esse inimigo. Jael foi uma mulher treinada. Débora, intercessora. Jael, a executora. Mulheres fortes. Mulheres que sabiam o que queriam, que tinham determinação, que tinham vontade, que tinham garra, que usavam as ferramentas que tinham em suas mãos. E juntas, elas derrotaram o inimigo que estava assolando Israel por 20 anos. 20 anos o povo de Deus ali sofrendo. Por quanto tempo a sua família está sofrendo? Por quanto tempo você está sofrendo? Quantos anos você está em depressão, em angústia? Quanto tempo a sua família está no caos?
Quanto tempo o seu relacionamento no seu trabalho, a sua vida financeira, quantas coisas têm acontecido, mas Deus vai nos dar estratégia para que você possa usar as suas ferramentas que estão nas tuas mãos, para que você vença o inimigo, aquilo que tem te assolado, aquilo que tem roubado a tua paz. Espero que nessa noite, meus queridos irmãos, Deus ele tenha ministrado poderosamente no seu coração, assim como ministrou no meu. Sejamos como Jael, uma mulher que o nome diz cabra montês, aquela que é acostumada a subir montanhas íngremes, aquela que é acostumada a subir altos vales. Não se contente ali, com o vale. Não se contente com a lama. Não. Vai mais alto. Deus quer que você suba mais alto. Deus quer que você vá mais alto. Que você tenha intimidade com Ele. Que você suba mais alto porque você tem força. Assim como aquele significado desse nome, cabra montês, força. Você também tem força, porque o Espírito Santo do Senhor habita dentro de você. E essa força que está dentro de você vai te fazer ser uma vencedora, vai te fazer ser uma guerreira forte, uma mulher valente, uma mulher que não vai temer quando o inimigo bater na sua porta, não vai temer. Seja como Jael, uma guerreira que cravou a sua estaca, a ferramenta que ela tinha em suas mãos. Ela cravou a estaca e ela venceu. Ela venceu com a autoridade do Senhor Deus. Então, que você também possa receber essa palavra, que você possa vencer aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que tem tirado a sua noite de sono, aquilo que tem roubado a tua paz, aquilo que tem angustiado a tua vida, que você possa também vencer aquilo que precisa ser vencido. O Senhor Deus, Ele vai te ajudar. Você não está sozinho. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor Deus possa ministrar no teu coração e que você possa estar cada vez mais forte. Essa mulher, esse homem guerreiro, guerreira, para frente, vamos adiante, porque nós temos muitos inimigos para ser vencidos e Deus ele vai te dar força, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa ministração. Obrigada por essa palavra, Senhor, que tu possa estar tocando, ó Deus, profundamente nesses corações, Espírito Santo. Que vidas, ó Deus, possam ser restauradas, ó Pai. Que nós não venhamos nos curvar diante dos nossos inimigos, mas que nós possamos, ó Deus, ser homens e mulheres dispostos, ó Pai, com as armas que tu nos destes, ó Pai, a enfrentar e a vencer o gigante que tem assolado a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa ir de encontro a corações sedentos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima noite, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Continue nessa palavra, Deus é tremendo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém?